Pessoal, hoje nós vamos dar sequência no estudo do livro Memórias de um Suicida. Nós estamos no capítulo Nossos Amigos, os Discípulos de Allan Kardec. No recorte, nos últimos quartéis do século XVII, tivera Roberto uma existência no centro da Europa, tornando-se suicida no ano de 1680. Por essa dolorosa razão, já no século XX, cônscio nos achávamos na espiritualidade, ainda sofria consequências do mal-sinado ato de então, visto que o seu drama conjugal verificado na Espanha, na primeira metade do século XIX, mais não fora do que a experiência que não se quisera submeter ao findar do século XVII. Esse nobre amigo, cujo aspecto grave e meditativo tanto nos atraía, aparecia no além-túmulo tal como existira em vestes carnais durante a última existência, passada na Espanha. Estatura mediana, barba negra, cerrada elegantemente, terminada em ponta, qual usavam os aristocratas da época, e acompanhada de bigodes bem tratados. Cabeleira volumosa, farta, tez branquíssima, quase nívea, olhos negros, grandes, pensativos, lembrando cigano andaluz, e mãos longas indicando exercício continuado do pianista ou o mal terrível que fizera tombar seu último fardo carnal. Ele próprio revelara-me essa pavorosa síntese da sua vida durante os serões em que nos acompanhava pelas aleias mortas do parque do hospital. Fizeram-o, porém, no intuito altruístico de elucidação, concitando-nos ao valor para enfrentar o porvir que áspero nos aguardava. Porquanto o suicida cumpre reparar a fraqueza de que dera provas, curando-se do desânimo que o ata a inferioridade, com testemunhos decisivos de fortaleza, resolução salvadora. Ou fosse porque ele conhecer e amara Portugal, tendo ali vivido os últimos meses da sua vida, recebendo como derradeiro pouso para sua armadura humana a argila portuguesa, fosse devido, além de médico, também artista de elevado mérito, porquanto cultivava belas letras e música, quanto a verdade era que nosso grupo se compunha de intelectuais portugueses orgulhosos de sua pátria heróica. O certo foi que a afetuosa simpatia a ele nos enlaçara, fundindo-se logo em morredouro afeto fraternoso. Belarmino de Queiroz e Sousa, o poliglota filósofo, que a esse tempo, só de longe em longe, recordava o antigo monóculo, era dos que mais vivamente se empolgava com a nova amizade, pois um amigo pretendera descobrir de algum modo um similar. Confessara de Canalejas que tivera desdita de professar doutrina materialista quando encarnado, renegando a ideia do ser supremo e repelindo à luz o sentimento cristão pelo domínio exclusivo da ciência. Fato que o desamparara grandemente durante os contínuos dissabores da existência, mais tarde agravando a própria situação moral, quando a adversidade lhe desferira o supremo golpe no lar doméstico. Continuadamente entretinha longa dissertação sobre os tão palpitantes temas materialistas, à luz da ciência psíquica, respondendo Roberto com irretorquível lógica aos argumentos vivos de Belarmino, que mal iniciara a reeducação no campo espiritual,
pois trazia aquele sobre o interlocutor a vantagem de conhecimentos muito mais profundos, não somente em filosofia, como ainda em ciência moral. E era de vê-los, amistosa, fraternalmente discutindo sobre o mais belo e profundo assunto, poliglota, desejando reaprender, renovando o cabedal, sobre a ruína da antiga convicção. Jovem doutor acendendo para ele facho luzente, inédito, com que norteasse a trajetória do porvir, estribando-se em fato positivo, que tão do agrado era do interlocutor. Só e nós outros ouvintes sorríamos a socapa para observarmos, fazendo a presenciação da nulidade do pobre Belarmino, que se considerara iluminado na terra, presença de um assistente hospitalar simples de uma colônia suicidas, trabalhador humilde que nem mesmo mérito sensível possuía na espiritualidade. Um dia em que demoraram um pouco mais a visita aos nossos apartamentos, avisando-nos de que fora informado que receberíamos alta dentro de poucos dias, falei-lhe eu, não sem certo constrangimento diante da indiscrição de que usara. Meu caro senhor doutor, os relatos pequeninos de vossa vida, que tivesse a magnanimidade de confiar-me, fundamente calaram no âmago do meu ser, comovendo-me profundamente, fazendo-me refletir. Fora romancista na terra, e escrevendo procurei estampar, em minha humilde produção, determinado caráter moral. Deixara na terra obra vultosa, se não em qualidade, pois hoje reconheço que bem pequenos foram os meus cabedais intelectuais, pelo menos em quantidade. Porém, confesso que raramente inventaram os meus romances. Eles foram antes filhos do conúbio, da observação com os retoques sentimentais, de que várias vezes usaram para enfeitar a dureza da realidade, e assim mais rapidamente cativar editor e leitor, dos quais dependia a minha bolsa quase sempre vazia, o que não deve ser qualidade muito recomendável para um escritor terrícola. Quem sabe, senhor doutor, vossa irlandesa forneceria ainda alguns informes acerca do próprio drama pessoal. Então, ele pedia, recorrendo à irlandesa do doutor, para vazar informes sobre o seu drama pessoal, que tanto os impressionara, para que algum dia possa eu voltar a visitar a Terra, por intermédio de um aparelho mediúnico, poder narrar aos homens algo interessante intercalado com as luminosas doutrinas que começo a aprender. Quem sabe poderia eu transmitir aos antigos leitores de minhas obras terrícolas radiosas novidades que aqui defrontara, romanceando os aspectos reais da vida íntima, tão instrutiva, tão humana, de espíritos que aqui eu conheça, e que foram homens e também sofreram, também amaram, também lutaram, morreram, como todo populacho. Isso porque tenho ouvido asseverar os nossos mestres locais ser muito meritório para um espírito desejoso de progredir, o romper as barreiras do túmulo, a fim de relatar aos homens as impressões colhidas na espiritualidade, a moral que a todos os recém-vindos da terra aqui surpreende. Então, ele vai trazer esse desejo que surgia dentro dele perante a ensancha que acontecia. Então, queda-se pensativo ele, enquanto o rude melancolia lhe assombrara o semblante, que eu me habituara a ver sereno, o que me trouxera arrependimento que havia proferido. Passados alguns instantes, porém, respondeu como ressuscitando do passado por mim timidamente lembrado. É meritório para um espírito esse labor, sim,
justamente por se tratar de um dos mais difíceis gêneros que é dado a algum de nós realizar. Com maior facilidade penetraremos um antro de obsessores nas camadas bárbaras da esfera terrícola, a fim de retê-los, caçando-lhes liberdade. Ou um covil de magias com seu arsenal de intrudices, onde a atrocidade se pratica com desencarnado e encarnado, visando anular a tentativa criminosa. Com mais presteza convenceremos um endurecido no mal à volta a uma reencarnação expiatória, do que conseguiremos vencer o cerrado espinheiro que representa a mente de um médium, a fim de conseguirmos transmitir centelhas das claridades que aqui nos deslumbram. Então, ele vai explicar que mesmo essa iniciativa de fazer esse rompimento com a atrocidade que se pratica com desencarnado e encarnado, fazendo a cassação de situações nefandas, irregulares, anulando tentativa criminosa, mesmo no convencimento de um endurecido, recrudescente no malévolo, voltar a uma reencarnação expiatória, mais tranquilo do que vencer o espinheiro cerrado, que é a mente de um médium, visando conseguir transmitir centelha de claridade que lá os deslumbrava. De início, deverei esclarecer que não existem muitos médiuns dispostos a tão melindroso gênero de tarefa. E quando se nos depara um ou outro dotado com as necessárias aptidões, além de os reconhecermos deseducados da moral cristã, elemento indispensável ao fim idealizado pelos grandes instrutores que estimulam o gênero de experiências, entrincheiram-se eles de tal forma no comodismo, indispostos para as disciplinas que em seu próprio benefício deles exigimos, assim como na dúvida e na vaidade de se presumir iluminados, predestinados, indispensáveis ao movimento de propaganda do invisível, que completamente anulam o nosso entusiasmo, como se suas mentes nos atingissem com duchas geladas. Daí o preferirmos as almas simples, os pequeninos, os humildes, os quais, por sua vez, por não dispor senão de bem pequenos cabedais intelectuais, exigem de nossa parte dedicação, perseverança e trabalhos exaustivos para algo revelarmos aos homens por meio das suas faculdades. Prezado amigo, minha vida, ou antes minhas vidas, através de migrações terrícolas, em que tenho experimentado as lides progressistas, relatadas que fossem com efeito aos seus leitores, oferecer-lhe-ia lições que não seriam de rejeitar. A vida de qualquer homem ou de qualquer espírito é sempre fértil de sequência elucidadora, romance instrutivo que arrebata, por refletir a luta do populacho contra si próprio, através de longa jornada em busca de um porto áureo e florido da redenção. Poderá colher sua observação aqui mesmo, pois na estreiteza desse asilo há bons temas educativos para transmitir aos humanos, por via mediúnica. Todavia, estou capacitado a advertir de que as mais decepcionantes dificuldades avolumam Marcião, enfrentando seus louváveis desejos, ainda porque todos os entraves surgem diante de um suicida, pois colocou-se ele em situação normal, que afetara até a mais insignificante fibra de sua organização psíquica, assim como seu destino. As suas nobres intenções, no entanto, sua perseverança, o amor, o trabalho, o anseio pelo bem, pelo belo, poderia operar milagre. Estou certo de que seus futuros mestres e guias educadores orientá-lo-ão a respeito. Então, ele vai trazer acerca dos empeços
Quanto aos informes solicitados, seria satisfação em fornecê-los, meu amigo. Reconheço sinceramente intencionado. E o espírito, vez desse espírito de preconceito terrícola, perde o pejo que o homem conserva de revelar aos amigos infortúnios e particularidades que o confrangem. Infelizmente, porém, ele vai dizer que não sente em si o desprendimento necessário para reviver o drama terrível que ainda o conturba. Medir o passado, ele vai trazer, cuja cinza ainda se encontra palpitante, aquecida pelo fogo interior de um inesquecível amor, amortalhando saudade e pesar insopitável, todos os meus passos na espiritualidade, extrair da sombra, da subconsciência, imagem idolatrada de perjura, a quem não pude jamais desprezar, tentando conceder-me o consolo supremo do esquecimento. Vê-la ressurgir do refolho da minha lembrança, tal como existiu ainda ontem, sedutora formosa, enlaçada ao meu destino pelo matrimônio, e reviver a hora feliz o convívio conjugal quando as imagináveis morredoras, sem perceber que eram fictícias, enganosas, tão só oriundas da minha sinceridade, da fé que me inspirava, da minha grande boa vontade. Será padecer pela segunda vez a aflição insuportável de reconhecê-la adúltera quando todo o meu ser anseia por vê-la redimida da infância que a arrojara ao báratro repugnante da mais torpe situação que um espírito feminino poderá macular, o adultério. Camilo, não posso. Amo Leila e sinto que tal sentimento desdobrar-se-á comigo através dos erros, porque me ha acompanhado ele pelo destino afora desde muitos séculos. Desde quando a voz maviosa de Paulo de Tarso ecoava vitoriosa pura, anunciando a boa nova sob a fronte pujante da floresta da velha Ibéria. E não descansarei enquanto não estiver novamente ao meu lado, esculpada da afronta dirigida a mim, a si mesma, à lei de Deus, a nossos filhos e a sua qualidade de esposa-mãe, pela cruciante reparação a que se submetera, levada pelo remorso. Fez uma pausa durante a qual deixara transparecer nos olhos imensa ternura que vivia em seu coração. E continua em tonalidade humilde, que me levara duplamente a admitir o adamantino caráter que havia 3 anos eu diariamente observara. Camilo, pudesse eu e evitaria as dores da expiação para minha pobre Leila, chamando-a para o meu convívio carinhoso e apagando de nosso entendimento, como outrora tentei, nódoas do delito com o ósculo do perdão, que de há muito voluntária e de boa mente lhe concedera. Contudo, ela mesma nada quer aceitar de mim antes de ressarcir o próprio débito ao embate da tormenta de uma reencarnação, amortalhada na lágrima de rígido sofrimento, a fim de poder considerar-se digna do meu amor e do perdão de Deus. Sua consciência entenebrecida pelo erro fora um austero juiz que a julgara e condenara, pois com a alma chagada pela dentada do remorso, apavora-se tanto com o próprio passado e tanto o execra que nada será capaz de mitigar as ardências que a torturam, senão a dor irremediável no sacrifício da expiação terrícola. Bem quiser eu aproximar-me dela, refrigerar minha saudade, falando-lhe pessoalmente, em vigília ou durante o sono, consolando-a, incitando-a à luta pela vitória, com os meus protestos de amizade perene. Não posso, no entanto, nem mesmo aproximar-se, porque se me percebe, apavora-se e procura fugir, envergonhada com a mácula de que a acusa a consciência.
Quanto a mim, poderei vê-la ou acompanhá-la em qualquer momento que o deseje, porém cautelosamente, a fim de não dar a perceber, para evitar desorientá-la. Convenço-me cada vez mais, Sr. Doutor, de quanto os meus leitores estimariam tornar-se eu para narrar-lhes episódios comoventes que percebo na entrelinha de vossa exposição. Pedirei ao pai de Leila que posteriormente leve ao conhecimento do meu caro escritor lusitano o drama que tanto o atrai. Quem sabe o trabalho é consagrado como primordial elemento de progresso e a intenção nobre e generosa que inspire o trabalhador sincero sempre obterá beneplácito divino para sua realização. Dr. Ramiro de Guzmán encontra-se à altura de fazê-lo. Trata-se de um espírito forte, experimentado na luta infortunal, que sabe dominar as emoções, possuindo em grau adiantado disciplina mental. Poderá e quererá fazê-lo, pois comprometera-se comigo mesmo a pugnar pela reeducação moral feminina da juventude terrícola, em memória de sua filha infeliz tão amada por seu coração de pai, mas que tantos e tão acerbos desgostos lhe causaram, malgrado a aprimorada educação que se esforçara por fornecer-lhe. Falar-lhe a respeito. Compreendendo o disposto a retirar-se, ainda observei, fiel à impertinência da antiga curiosidade do romancista, que em toda a parte fareja substância sentimental com que engrandecer seus temas. Perdoai-me, boníssimo doutor, vossa esposa, formosa Leila, onde se encontra presentemente? Levantou-se calmo, firmara o pensamento gravemente, como exercitando mensagem telepática a seus maiorais. Em seguida aproxima-se do esplêndido receptor de imagem, sintoniza-o cuidadosamente para a crosta terrícola, murmurando como que para si mesmo: deve estar entardecendo no hemisfério sul ocidental. Não haverá indiscrição em procurar vê-la nesse momento. Com efeito, pouco a pouco, a configuração de uma criança destacava-se de penumbra de um aposento de família paupérrima. Tudo indicava tratar-se de um lar brasileiro dos mais modestos, conquanto não miserável. Uma menina aparentando 5 anos, cujas feições tristes concentradas indicavam a violência da tempestade que tumultuava o seu espírito. Diletinha-se com seu modesto brinquedo de criança pobre, parecendo mentalmente preocupada com reminiscência que se embaralhava aos fatos presentes, pois falava a boneca como se conversasse com um personagem cuja imagem se desenhava, quais contornos a crayon em sua mental vibração. Roberto contempla tristemente, voltando-se para mim, que me apossara do ensinamento deslumbrado ante a majestade do drama, cujos primórdios me dara a conhecer. Reencarnada na terra de Santa Cruz, aí está, onde palmilhará seu doloroso calvário de expiação. Vive agora fora do ambiente que tanto amava. Desamparada pela ausência daqueles que tão devotadamente a estremeciam, mas cujos corações espezinharam com a mais cruel ingratidão. Leila desaparecera para sempre na voragem do pretérito. Seu nome agora é outro, chamam-lhe Maria, venerável nome da nossa augusta guardiã. Para o orbe terrícola será linda e graciosa criança, inocente, cândida, como os anjos do céu. Perante a consciência dela própria, porém, e o julgamento da lei sacrossanta que infringira, é grande infratora que cumprirá a merecida pena. É adúltera, a perjura, blasfêmia, infiel, suicida,
pois Leila também fora suicida, que renegara pais, esposo, filhos, família, dever, honra, pela funesta atração da paixão inferior. Oscilou das lágrimas duas no veludo de sua bela pestana de andaluz, enquanto continuava comovidamente: glória a Deus, Camila, hosana a sua paternal bondade, que encobre dos homens encarnados o cortejo sinistro, seu erro pretérito. Que seria da sociedade humana se cada criatura fosse facultada a recordar sua passada existência? Se todo homem conhecesse o pretérito espiritual uns dos outros? Brado indefinível, de repente, misto de pavor, emoção ou vergonha, que tocaria as saias da loucura, abalar o silêncio do humilde lar brasileiro, repercutindo a placidez de nossa enfermaria de além-túmulo. A menina acabara de pressentir Roberto, vira-o como refletido na onda telepática, pois o remorso segredava sua consciência ser ele a grande vítima do seu desatino. E em prantos procurara refúgio no braço materno, sem que ninguém compreendesse a razão de crise súbita. Deteve-se o assistente Teócrito, isolando apressadamente um impressionante aparelho. É assim sempre, exclamara tristemente. Não tem coragem para enfrentar. No entanto, pensa em mim e deseja voltar ao meu convívio. Despediu-se e retirou-se, meditativo. Nunca mais tornara a falhar no assunto. Todavia, nessa mesma tarde, iniciara apontamento para preparar essas humildes páginas. Quem sabia lá o que a misericórdia do Altíssimo reservaria para conceder? Talvez não fosse todo impossível escrever como outrora. Não possuía eu agora alguns amigos terrícolas capazes de me ouvir e compreender? Eu melhorara muitíssimo, sim, graças ao eficiente tratamento usado no Hospital Maria de Nazaré. Afirmava-o a radiosa esperança que fortalecia o meu espírito. Então, no subsequente, nós vamos entrar no segundo recorte do livro, Os Departamentos, capítulo 8, A Torre de Vigia. Que vos parece, se tiver alguém sem ovelhas, se desgarrar uma delas, porventura não deixa as 99 nos montes, e não vai buscar aquela que se extraviara? Assim não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que pereça um desses pequeninos. Jesus Cristo, Mateus 18, 12 e 14. Irmão Teócrito enviaram-nos mensageiro com honroso convite para uma assembleia na sala de audição do hospital. Percebemos ali chegando que reduzido o número de hospitalizados fora distinguido com a idêntica solicitação, pois apenas integrava assistência aqueles dentre os componentes de nossa falange que receberia alta do tratamento a que se vinham submetendo. Não se fez esperar o nobre diretor do departamento hospitalar. Acompanhado de Romeu e Alceste, tomara assento na cátedra de honra, ladeado por aqueles, enquanto o corpo clínico, que nos assistira durante a internação, aparecia em segundo plano, em tribuna que lhe era destinada. Servindo-se de dignidade costumeira, mantendo a expressão da mais alta polidez e cordura nunca desmentidas, preclara iniciado dirigir a seus assistentes, menos ou mais nestes termos: bem haja Deus, Criador de toda coisa, no mais alto dos céus, meus amados amigos e irmãos, testemunhando essa reunião para a qual imploráramos sua vista de paz, Senhor. Sincera satisfação faz que hoje nossas almas se dilatem. E hosana de agradecimento ao Mestre Magnânimo, levando-os ao júbilo do triunfo que nos é dado contemplar. Vossa conversão ao estado de submissão à paternidade divina e, portanto,
a aceitação do Espírito como originário, centelha emitida pela vontade do Todo-Poderoso, destinada à evolução gloriosa via eternidade. Não obstante, continuais, fracos, vacilantes, pequeninos. Mas um carreiro infindável de peleja reabilitadora, nem por isso deixará de descortinar perante vós, através dos milênios por vindouros, convidando-vos ao labor perseverante do progresso para conquistar a redenção definitiva, no ser amoroso do Cristo de Deus. Então ele vai trazer que mesmo na vacilância, pequenez e fraqueza, esse infindável carreiro faz essa peleja reabilitadora que não deixará de se descortinar perante nós, através do milênio futuro, a nos convidar a perseverante labor progressista, visando conquistarmos redenção definitiva, no seio amoroso de Jesus. Certos de um Pai misericordioso, amantíssimo, justiceiro, vela dedicadamente por sua prole, pronto a estender mão protetora, a fim de exalçá-las as inacessíveis alegrias do seu reino, quem dentre vós não se sentirá encorajado, bastante animado para o prélio compensador, certo da vitória final? Então ele vai trazer acerca do amantíssimo, justiceiro e misericordioso Pai, velando dedicadamente por sua prole, estendendo mão protetora para exalçá-la a inacessível alegria do seu reino, o que nos encorajaria, nos sentindo animados para esse compensador prélio, bendito, certos do fanal vitorioso, no derradeiro. Quem deixaria de arregimentar toda a boa vontade de que poderia dispor, a fim de todos os dias procurar elevar-se mais um grau na longa e difícil, mas não impossível ascensão, cujo ápice é a comunhão com o Mestre bem-amado, a gloriosa unidade do seu amor. Reunimo-vos a fim de levar ao vosso conhecimento que se encerra hoje o estágio que era permitido fazer nesse hospital, vez que as condições orgânicas do vosso físico astral, obtendo sensível melhora, mais nada poderiam pretender de nossa hospitalidade. Todavia, não só ainda não vos achais curados, como até permaneceis enfermos. Continuareis enfermos por muito tempo, se a vontade disciplinada e forte não se apresentar em vosso auxílio para o restabelecimento completo. Então ele vai trazer essa vontade forte e disciplinada que precisaremos acionar no próprio auxílio para um restabelecimento completo. Caso contrário, o indivíduo ele permanece enfermo, ainda por tempo indeterminado. Não desconhecemos os males indefiníveis, angústias pesadas, indisposições aflitivas, que em vosso íntimo estão a clamar por socorro. Sem que compreendais por que vos libertamos do estágio hospitalar, quando de tantos e tantos cuidados ainda vos sentis carecedores. Então, ele vai trazer que sabedores, tanto da pesada angústia, indisposição aflitiva, mal indefinido, que no íntimo clama socorro. Não compreendendo como houvera vindo a libertação do estágio hospitalar, enquanto ainda necessitam de tantos cuidados, amparos. Meus caros, é que entrais agora em fase nova do tratamento que convém à vossa recuperação, tratamento esse de ordem exclusivamente mental moral, pois a verdade é que não precisaria de um hospital, tampouco de cirurgião e enfermeira, a fim de conseguir recuperação do plano espiritual. Se fosseis individualidades dotadas de qualidades morais elevadas.
desenvolvimento mental estribado em virtude do coração e cumprimento do dever. Então, vossas vontades conjugadas às vibrações superiores, com que deveríeis harmonizar as vossas próprias vibrações, descerrariam véus do conhecimento espiritual para o qual vossas mentes se achariam habilitadas, graças à afinidade que lhes seria espontânea. Natural, ingressaríeis francamente no mundo invisível, como se o fizessem em vosso próprio lar doméstico, pátria de origem que é, invisível, de toda criatura. Felizmente, porém, bem sabeis que vossa vida terrícola, assim como as ações que praticastes, não se padronizaram com a preclara atitude necessária à venturosa admissão de um espírito na sociedade do orbe astral. Então, ele vai trazer que a vida terrícola, como as ações praticadas, não fizeram padronização com a atitude preclara necessária, a admissão venturosa de um espírito nas sociedades do astral. Descurastes a nobreza dos princípios, elevação do fim. Deseducaste o caráter ao embate febriciante da paixão deprimente, que na terra intoxica a mente. Então, ele vai trazendo dessa situação que escraviza o coração ao preconceito maldoso, apoucando a própria alma ao insidioso embalo do orgulho desorientador e rematando a série de imponderações, nas quais os comprazieis com um atentado inominável contra a lei daquele que é o único Senhor de toda a criação. Por isso mesmo também o único soberanamente poderoso para dispor da vida de suas criaturas. Então, ele vai explicar que esse apoucamento da alma, o insidioso embalo do orgulho desorientador, fez rematar a série de imponderação nos quais se comprazeram com o atentado inominável contra a lei, daquele que é o único Senhor de toda a criação, o único soberanamente poderoso para dispor de uma vida, seja ela qual for. Então, viciada a condição, jungida a prejuízo calamitoso, nada lograrias assimilar na espiritualidade. Não for o recurso da forma concretizada, do empreendimento a que vossa mente estava habituada. Convinha tolerar vossa ignorância e fraqueza mental em benefício de vosso próprio progresso. Então, ele vai explicar que precisaria acontecer esse toleramento da fraqueza psíquica e da ignorância, visando beneficiar o progresso de cada qual. Conviria aplicar caridade, santa bastante para a mais importante consecução, em curto espaço de tempo. Misericordiosa infinitamente, providência suprema faculta aos seus executores liberdade para servir ao bem, dispondo método suave, de preferência prudente e persuasivo. Daí darmos a todos vós, em meio da calamidade a que vos entregasse, o tratamento que melhor assentaria ao vosso estado mental, por mais rápido e eficiente no auxílio urgente que careceis. Quando bastar em verdade, reação psíquica de vós mesmos para conjurar o mal que vos afligia, se estivesse em estado de tentá-la. Então, ele vai trazer o imperioso aplicativo da caridade, bastante santa, uma mais importante consecução no espaço de tempo curto, na misericórdia infinita, suprema providência facultar executor, liberdade para servir ao bem, dispondo método suave, de preferência persuasivo, prudente. Nesse sentido, que deram, em meia calamidade ao que se havia entregado, tratamento que melhor assentaria ao estado mental de cada qual, por mais rápido e eficiente, no urgente auxílio de que carecias. Verdade, bastaria a reação mental de cada um para conjurar o mal, os afligir, se estivessem em estado de tentá-lo. Porque essa condição da observação, vigilância e oração é porta dentro da alma, que cada qual precisará saber cultivar.
sustentar e arrojar. Mercê da providência sábia, hoje aqui no seu livro para essa singela instrução, que já podeis emprestar o valor devido. Assim é, portanto, que o que nos competir a realizar em vosso benefício, fora integralmente realizado, isto é, levar pacientemente hábil vosso estado vibratório, a condição de suportar a programação nova em vossa trajetória, de espírito delinquente, que por isso mesmo muito irão realizar. Uma vez recuperados ao estado espiritual, devereis trabalhar em prol da reabilitação. Nesse sentido que vossa permanência desse departamento fora como curso preparatório para admissão em plano, onde será preciso demonstrar todo o valor, boa vontade de que sois capazes. Uma reencarnação nova será inevitável no vosso caso. Devereis repetir a experiência terrícola que malograste com o suicídio, negando-vos a cumprir o sagrado dever de viver o aprendizado da dor, em benefício de vós próprios, de vosso progresso e da felicidade por vindoura. Não obstante, sois livres de a preferirdes agora ou mais tarde, depois que mais bem equipados com o moral cabedal que adquiris entre nós, vos considerardes aptos para uma sua etapa terrícola solver compromisso expiatório mais urgente, que será de muito proveito para vossos espíritos, muito meritório. Certamente compreendeis que isso quer dizer que, se reencarnardes já, solvereis apenas uma pequena parcela da dívida que adquiris. Se mais tarde, solvê-la-eis toda, porque estareis em condições favoráveis para resistir aos embates que tão expurgo voltoso exigirá. Por isso que quanto mais o indivíduo ele fica no astral, mais ele junta coisas para a próxima encarnação. Geralmente, se a pessoa encarna na Terra e tem muitas experiências, que o encontra de várias frentes expiatórias, importantes, provacionais, costumam ser as mais profundas e derradeiras, onde o espírito, superando isso, ele dá um salto na sua trajetória evolutiva e consegue fazer um alinhamento com um novo cabedal espiritual, moral, para o seu porvir. Seria, assim, aconselhável retardar ainda um pouco, repetir o compromisso terrícola para a reparação. Enquanto isso, poderias, caso vos sentisseis verdadeiramente inclinados ao estudo da ciência do invisível, fazer um curso de iniciação entre nós. O que vô-lo afiançamos vos habilitaria sobremodo para a vitória, suavizando ainda a agrura, percalço inerente às experiências reabilitadoras, dolorosas como são elas. Então ele vai trazer tanto o aspecto da agrura e percalço inerentes às experiências, que esse estudo no astral por um tempo suavizaria, auxiliando inclusive no aspecto do forço e da energia moral para os embates quando tiver encarnado. Então ele vai trazer que, dolorosas como são elas, pois o que vos ofereceríamos com tais ensinos seria justamente a ciência da vida, sob o auspício do grande educador Jesus de Nazaré, cuja doutrina a humanidade insiste em rejeitar, desconhecendo que, rejeitando-a, é a própria felicidade, é a inacessível glória para o seu destino infindo, que afasta para um remoto futuro. Poderíeis aprendê-la na Terra mesmo, essa ciência. Por lá existem vários elementos sólidos, verazes, capazes de iluminar cérebro e coração, impulsionando-os para o caminho da verdade. Na grandiosa história da humanidade rebrilha, vulto eminente, assinalado com vera credencial de virtude e sabedoria, que lhe conferira título de instrutor,
capaz de orientar os indivíduos para o seu magnífico destino, de cada qual, como filhos da divindade suprema. Eles desceram de altas esferas espirituais, reencarnaram entre seus irmãos, os homens. Diminuíram-se no sacrifício do corpo carnal, a fim de servir ao soberano desígnio do Criador. Por meio do amor à criatura menos evolvida, as quais procura educar e elevar, concedendo a operosidade relativa a tão sublime ideal, o melhor do esforço e da boa vontade que alcandora sua alma de missionário, instrutor, tutor. Jesus de Nazaré encontrareis mais eminente desses respeitáveis vultos que perlustraram as plagas sombrias terrícolas. E sob sua orientação, os demais agiram. Visto até hoje, nenhuma entidade que habitara a Terra tivera capacidade para atingir com pensamento remontado às origens do orbe, a época exata em que o Senhor amado recebera das mãos do Todo-Poderoso a Terra, suas humanidades, para levantá-las do abismo inicial, educá-las, glorificá-las na irradiação da imortal luz. Nesse sentido, há milênios que vêm se reencarnando na Terra e até agora de tão preciosos tesouros nela depositados pelas bondades inestimáveis do céu, jamais cogitastes de vos servir. Por eles haveis passado indiferentemente, sem lhes examinar sequer o valor devido. Sendo de temer que se partisse daqui sem habilitação, que lá na Terra também poderia escolher, continuareis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo. Pois não sabeis se existiam as tentações do próprio orgulho, sois fracos, necessitais de força para recomeçar a caminhada. Então, ele vai explicar que seria de temer que, partindo daqui sem habilitação, que lá na Terra também poderíamos escolher, continuemos debatendo no mesmo círculo de viciação em que temos permanecido, pela nossa fraqueza, nossa incapacidade de resistir à tentação do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do nosso sensualismo, necessidade de força para recomeçar a ruela. Dentre tantos que convosco aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam em condição de absolutamente nada poderem, por enquanto, tentar. Alguns presos à recordação de paixão absorvente, endurecidos no erro de descrença e desânimo, completamente capacitado moral, mentalmente, para o serviço do progresso normal. Requer ainda tolerância, caridade do amor santo de Maria, que tanto se compadece do desgraçado como mãe modelar que é. Outros deverão, ao contrário, reencarnar imediatamente, visando corrigir distúrbio gravíssimo. Seu corpo astral permanece como resultante de violência do choque, recebido com a morte voluntária. Sem que reencarne para corrigir tais distúrbios, a lhes obscurecer até a razão, nada poderão tentar, nem mesmo repetir drama, que os levará ao ato execrável. Drama que fatalmente será vivido novamente. Pois quer um resgate de crime praticado em existência pretérita, quando não, consequências de desvio atual, pelos quais se tornaram responsáveis perante a grande lei, e aos quais se fizeram furtar pelo suicídio, aos quais também terão de cobrir. Porque assim o exigirá a consciência deles próprios, desarmonizada, aviltada perante si mesma. Em sendo assim que aquilo que eles houveram praticado em existência pretérita precisaria ser revivido para ser resgatado nas suas criminalidades, inclusive consequência de desvio atual, pelo qual os tornaram responsáveis perante a lei grande, aos quais quiseram furtar pelo suicídio,
aos quais também eles terão de cobrir, porque assim exigirá a própria consciência, que foi aviltada, desarmonizada perante si própria. Estes são aqueles mesmos cujo gênero de suicídio muito violento exorbitara da possibilidade de alívio por meio da terapêutica psíquica em vós outros aplicada, e os quais conheceis bastante para que se torne necessário enunciá-los. O estágio da matéria, longo, proveitoso, será, como se percebe, urgente, terapêutica, excelência comprovada, visto que corrigirá a desordem vibratória ao arrefecer a intensidade e a ardência da mesma, tomando o espírito tornar-se após tão alucinante parêntese, a lucidez propícia à nova etapa, preocupando-se só então com a experiência de reabilitação, pois já se encontrará estado de fazê-lo, com tendência para a vitória. Como vês, meus caros amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais, estará o suicida sorvendo o fel da consequência espantosa de seu ato de respeito à lei do grande Criador de toda coisa. Ouvíamos atentamente, curiosos pávidos, ante a perspectiva do porvir, incapazes de precisá-lo, temerosos da gravidade da falta em que incorreramos, qual nos sabia a alma tão ou mais acrimente que uma condenação ao patíbulo. Penalizados ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele abrigo caridoso, a cuja sombra, se não encontráramos satisfação porque suspirávamos, e merecedores que dela éramos, no entanto adquiriramos mais precioso bem que o espírito delinquente poderá aspirar para lhe servir de promissor farol na estrada onde se assentará o seu calvário de expiação. Irmão abnegado, amigo tutelar fiel, ao elevado princípio cristão da fraternidade, do amor. Então, ele vai explicar que a experiência precisaria ser revivida. E existem, inclusive, condições que o espírito precisará acontecer para chegar a ter a viabilidade de fazer a expiação direta do autocídio. Dependendo do caso, o espírito precisará ainda de uma internação compulsória na carne, num nível muito doloroso, baixo, para ir fazendo esse amortecimento vibratório, saindo da lancinância e de uma condição alucinante, de dor, de alteração energética, para que seja possível, numa outra encarnação, o indivíduo encontrar a situação que anteriormente o levara ao autoextermínio, para que, passando aquela mesma situação, ele tenha condição moral de viver novamente aquilo na forma expiatória, que vem mais rude, mais crua, e poder, então, dessa vez resistir para lograr a vitória, que o fará apagar essa mancha consciencial, que começa com arrependimento, resgate e cura. É quando o espírito pode prosseguir sua trajetória destinadora, sem precisar voltar naquela experiência expiatória, porque já terá resolvido. Por esse motivo que, como nós sabemos que o nosso carro, ele está indo a 1000 por hora, considerando as forças que atuam de tentação, de assédio moral, de obsessão, nós precisamos, pela observação, vigilância e oração, tomar o comando da situação, senão o carro bate. Que é essa questão do autodomínio, da vitória sobre a nossa sombra e de podermos viver os preceitos exarados pelo Mestre,
do perdão, da compaixão, da bondade, da caridade. É por esse motivo que esse é um trabalho porta dentro da alma de arregimentação energética, de tempo, trabalho, que nos permite aproveitar ao máximo nosso estágio aqui para ação no bem, no limiar da nossa força. Fazendo o autoconhecimento, o autoconfrontamento, encontro, a autotransformação moral. Por esse motivo que, a partir dessa premissa, poderemos, a partir da renúncia a nós mesmos, a autonegação, tomar nossa cruz e ir após o Mestre, termos essa reconstrução do nosso destino. Porque nós terrícolas, seja na congramatura que estivermos, ainda temos uma envergadura que precisa de passar por expiação, por prova. Porque mesmo que o indivíduo ele já não tenha mais experiências expiatórias, ele ainda está no estágio de ser provado, que é um teste após o outro que nos encontra e que precisa ter de nós melhoramento, aperfeiçoamento. Por isso é um processo de esforço, de uma vontade alavancada ao máximo para movimentar nossos recursos via os fatores decisivos da disciplina que nos capacite para essa vitória, esse avanço, onde a gente vai conseguindo deixar pipocas de frutos bons, 5 por 1, 100 por 1, 1000 por 1.